Graça e paz, irmãos, passando para te desejar um ótimo dia, que Deus te abençoe. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos diz, lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não retires a sua mão, não deixe sua mão ficar à toa, pois você não sabe qual vai prosperar, o que vai acontecer, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra também de Deus nos diz, lá no Salmo 126, no capítulo 5 e 6, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre a insistência no semear e o resultado que traz. O texto que nós lemos em Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 6 nos dá a ideia de que nós devemos ser insistentes no semear. A palavra de Deus nos encoraja a lançar todas as nossas sementes pela manhã e à tarde não retirar a nossa mão. Ou seja, nos encoraja a constância e nos ensina que devemos estar sempre animados e dispostos. Fala-nos sobre a perseverança na caminhada e no serviço cristão. O Salmo 126 também nos lança luz sobre isso. Ele nos fala sobre lançar as nossas sementes. E mais uma vez liga a tarefa ao esforço, à obediência. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará para casa trazendo consigo os seus feixes, ou seja, o fruto do seu trabalho. A vida é assim mesmo. Quem quiser ter uma vida de conquista, tem que ter também uma vida de luta. Na vida cristã também é assim. Muitas vezes cumprimos o ministério que Jesus nos confiou, e para que isso aconteça é necessário a gente andar e chorar. Tantas idas e vindas, caminhos incertos, e uma impressão de que é preciso sempre dar mais um passo. Alguém a mais para ajudar. Uma pessoa a mais para ouvir a palavra de Deus, para evangelizar. Uma semente há de germinar, irmãos. E talvez a mais improvável, a que menos promete. Não dê ouvido àquelas pessoas que diz que não vai acontecer. Não vai acontecer porque a terra é árida. Não dê ouvidos quando alguém te dizer que você é incapaz. Não dê ouvidos quando eles dizem que o povo nunca muda, que o problema é grande demais, que o sol é forte, o vento está chegando. Deixa eu te contar uma coisa. Lance a semente. As sementes são sempre as mesmas, sabe por quê? Porque a semente é a palavra de Deus, entranhada e vivenciada no nosso coração. Mas as mãos e as maneiras dos que lançam são diferentes. Entendeu? A semente é a mesma, é a palavra de Deus. As maneiras e as mãos que lançam podem ser diferentes. Alguns lançam a partir dos sermões pregados nos púlpitos das igrejas. Outros ajudando o caído ao longo do caminho, em visitas aos hospitais, encorajando, dando a mão ao aflito. Outros ainda ajudando na intercessão para que o reino de Deus avance. Ou ainda contribuindo financeiramente, de alguma maneira, para que a obra de Deus se sustente. As sementes são várias, as maneiras e as mãos são diferentes. Tem uma história de uma senhora que sempre andava pelo ônibus, e eu gosto muito dessa historinha. Ela andava pelo ônibus e ela ficava lançando sementes pela janela do ônibus. E todos os dias ela pegava o mesmo ônibus e lançava aquelas sementes, e algumas pessoas ficaram incomodadas. Um jovem, um senhor mais jovem, não aguentou e foi conversar com ela e perguntou: por que a senhora está fazendo isso? A senhora está lançando sementes no terreno impróprio. Essas ruas são asfaltadas. Ninguém vai
cuidar dessas sementes, ninguém vai regar essas sementes. A senhora disse para ele o seguinte: olha, deixa eu te contar uma coisa, de alguma maneira o vento vai carregar essas sementes e elas vão deixar a caminhada de algumas pessoas mais coloridas, mais floridas. Olha, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer as coisas e não fazemos, porque as pessoas nos dizem que não tem jeito, que não é tempo e que não é hora. Talvez você esteja passando por um momento deste. Mas voltemos à história da senhorinha. Um dia, aquele moço que conversou com ela percebeu que ela não estava mais no ônibus. E, intrigado, foi procurar saber. E ficou sabendo que ela havia morrido. De súbito, ele teve a curiosidade de olhar em volta pela janela do ônibus e viu muitas flores nos cantos das ruas que estavam florescendo. Muitas pessoas podem achar que é inútil semear. Olham as circunstâncias, desanima, não querem semear. E esquecemos que o nosso papel é semear. O milagre da germinação e do crescimento é de Deus. Mas o nosso papel é semear. O seu tempo, o meu tempo é agora. Lance a sua semente. Lance sementes de amor. Lance sementes de alegria, de paz, de prosperidade. Lance sementes de comunhão. Lance sementes onde que você estiver. Lance semente na sua família. Lance semente na igreja. Lance semente lá no colégio, onde você estuda, na escola, no trabalho. Lance semente lá, invista principalmente na sua própria vida espiritual. Deixa eu te contar, cada um de nós possui uma rota única na vida e insubstituível. Os caminhos por onde você passa, outra pessoa jamais passará. A sua rede de amizades e de contato, ninguém jamais terá. Só você tem. Os seus relacionamentos que você tem, ninguém tem. Outros jamais terão. E as suas habilidades? E as oportunidades que Deus tem te dado? Também são as únicas. Aproveite isso agora. Hoje nós estamos vivendo um tempo favorável. O Senhor confiou a cada um de nós essa tarefa de semear. Eu peço a Deus que ilumine a sua vida e que você possa nunca desistir de semear, de plantar a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, neste momento eu quero orar por pessoas que de repente estão achando que é difícil demais a lida, e que está tão difícil de semear. Mas o Senhor colocou semente em nossas mãos. Todas as nossas habilidades são sementes. Todas as nossas oportunidades são sementes. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, nos despertar para aproveitarmos essas oportunidades. Senhor Deus, eu quero orar para que, Senhor, no nosso mundo, no nosso Brasil, Senhor, com esse tempo de aflição, eu venho orar pedindo que ninguém desanime. Não é momento de parar, Senhor, não é momento de nos distrairmos. O Senhor colocou uma semente em nossas mãos e nós queremos fazer isso, Senhor, enquanto nós temos tempo, a oportunidade agora. Eu oro, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa vida, que o Senhor nos encoraje a semear o tempo todo, em nome de Jesus.